Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia, hoje, como habitualmente, com o Dr. Luís Lameira. Hoje vamos falar de fobia social. O que é isto? Vamos perceber daqui a pouco e vamos também ter algumas técnicas para ultrapassar esta fobia. Por exemplo, quantas vezes se deu a falar em público quando o professor lhe coloca uma questão e tem receio de responder em público porque tem receios das reações de quem está ao seu lado. Isto, se calhar, pode ser tratado, pode ser ajudado e pode ser fácil falar para público. Dr. Luís Lameira, muito obrigado mais uma vez por estar connosco. O que é isto, a fobia social? Bem-vindos, caros ouvintes. Nós estamos a falar de uma perturbação da ansiedade. A fobia social afeta cerca de 8% da população mundial. É um número bastante significativo, pelo menos ao nível dos países envolvidos, em que já foram alvos de estudo. Mas é preciso diferenciarmos a fobia social, por exemplo, da timidez. Todos nós, temos momentos e eventos na nossa vida em que nos sentimos tímidos, em que nos sentimos, digamos que, um pouco desconfortáveis com determinadas situações específicas. Se essas situações específicas nas quais nos sentimos mais tímidos não influenciar diretamente, significativamente, o nosso bem-estar, o nosso desempenho diário, o nosso cotidiano, ao nível laboral do trabalho, ao nível familiar e mesmo em termos de lazer, dos nossos tempos livres, nós estamos na presença de uma perturbação. Para que efetivamente exista uma perturbação ao nível da ansiedade, tem que existir um mal-estar clinicamente significativo que influencie as várias esferas da vida da pessoa. Portanto, todos nós já tivemos nossos momentos de timidez. Algumas pessoas são mais tímidas do que outras, nem todos somos iguais. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. E há aqui uma parte muito importante. A introversão, caro ouvinte, é diferente da timidez. Porquê? Uma pessoa pode se sentir tímida, tendo receio de arriscar, digamos assim, de falar, sente-se desconfortável, sente receio, por exemplo, de se inscrever numa atividade recreativa. Pode acontecer. No entanto, não quer dizer que essa pessoa tímida sofra de uma fobia social. O introvertido, por outro lado, não tem medo, muitas vezes, de se expor, não tem medo de, entre aspas, arriscar aqueles rasgos de intervir em público. No entanto, sente-se melhor com poucos estímulos à sua volta. Gosta normalmente de estar sozinho, normalmente arrisca muito pouco em termos de novos amigos. É mais observador. É muito observador, tem poucos conhecidos, uma rede muito pequena de conhecidos e amigos, investe em poucas relações, mas sólidas. E não tem qualquer desconforto quando é chamado, por exemplo, a falar em público. Muitos deles. Alguns têm. Por exemplo, o nosso Presidente da República, Cavaco Silva, é uma pessoa introvertida. Nota-se pelos traços ao nível da sua personalidade. Já, paradoxalmente, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, pela forma como se expressava, era muito extrovertido. E nós víamos porque é que ele estava bem com o Hugo Chávez. Não era só por uma questão ideológica, mas também era pelo facto de terem vários traços em comum. E é natural os extrovertidos darem-se mais com os extrovertidos e os introvertidos darem-se mais com os introvertidos. Não é normal irmos a um café e vermos 20 indivíduos à volta. Com certeza que desses 20 indivíduos é mais provável que encontremos extrovertidos do que introvertidos. O introvertido normalmente não se importa de estudar sozinho em casa. O extrovertido, por outro lado, muitas vezes necessita de barulho para estudar, gosta de estar em sítios públicos. E aqui uma coisa curiosa, que agora vou partilhar com os ouvintes. Normalmente o introvertido vive mais tempo que o extrovertido. Os estudos são muito taxativos quanto a esse aspecto e corroboram essa ideia. Porquê? O extrovertido normalmente arrisca mais, tem o pé mais pesado no que diz respeito ao acelera mais no carro. São pessoas que não têm tanto cuidado no que diz respeito à alimentação. Uma pessoa extrovertida tem mais tendência a descobrir, passa a expressão, as drogas, ao contrário do introvertido. O extrovertido tem mais dificuldade em deixar de fumar, o introvertido já tem menos dificuldade nesse sentido. Por acaso é curioso. Voltando à fobia social, para considerarmos um indivíduo com uma ansiedade exagerada no que diz respeito à interação social, e ele tem que se sentir desconfortável no seu dia-a-dia quando tenta desempenhar uma função em que está a ser alvo dos olhares de outras pessoas, normalmente desconhecidas, e esse medo atormenta-o. Atormenta-o refletindo-se muitas vezes em tremores, em hiperventilação, ou seja, a respiração fica muito rápida, a pulsação aumenta, começa a suar das mãos, o raciocínio falha também. O raciocínio começa a falhar, são chamadas as brancas.
E para que seja realizado um diagnóstico psicopatológico a esse nível, o indivíduo tem que ter consciência que esses medos são irracionais e não fazem sentido. É curioso, mas é verdade. Porque se o indivíduo não tiver noção que esses medos são irracionais, estamos na presença, provavelmente, de uma esquizofrenia, de episódios delirantes. Mas normalmente o indivíduo tem a noção que o medo é irracional e é infundado. Normalmente, o fóbico social tenta evitar eventos sociais, por exemplo, ir a um casamento, fica durante semanas ou mesmo meses a remoer nesse evento se tiver que se expor, se tiver, por exemplo, que ser o próprio a casar-se. É um indivíduo que muitas vezes sente receio, por exemplo, em comer em público, verifica-se esse tipo de comportamentos, beber em público, tem dificuldade, por exemplo, a marcar um encontro com alguém do sexo oposto. E como é que se desenvolve a fobia social? A fobia social, temos que ir remete para a infância, digamos assim. Estamos a falar muitas vezes de pais tímidos e nós sabemos que a partir dos 4, 5, 6 anos, e é um autor muito interessante que até sugiro que os ouvintes pesquisem, que é Bandura, que ele associou o termo que é a modelagem. Por exemplo, uma experiência muito rápida que ele realizou. O Bandura pontapeou durante 20 minutos um boneco em frente a 10 crianças e, passado 2 dias, essas crianças estavam a repetir o comportamento. Portanto, as crianças são moldadas muito facilmente desde tenra idade. Se os pais são tímidos, é natural que elas se sintam tímidas. E, ao elas sentirem-se tímidas por arrasto, poderão ter uma experiência traumática na escola e essa experiência pode moldar a sua personalidade ao ponto de criar uma ansiedade social e depois não vão arriscar porque no passado tiveram uma má experiência e entramos numa bola de neve. Tem ideias negativas sobre digamos, a participação social. Correto, ficam com ideias negativas, mesmo ao Isto só acontece em crianças ou também pode começar em adolescentes, adultos? Pode começar em adultos. É muito pertinente, muito curiosa a sua pergunta. Porque normalmente nós técnicos ao nível de saúde mental, nomeadamente os psicólogos, chegamos à conclusão que algumas perturbações até se desenvolvem a partir dos 30, 40 anos ao nível da ansiedade social. Com algum trauma que tenham tido, não é? E não só, alguém que tenha medo de falar em público, em que nunca foi sujeito a falar em público e de repente aos 35 anos é promovido e tem reuniões todos os dias, pode sentir um intenso mal-estar até chegar ao ponto de se demitir por ter medo de falar em público. Agora, uma pessoa que tenha um medo exagerado de falar em público, mas que não seja exposta nessa experiência diariamente, pode haver ali uma fobia social adormecida, mas efetivamente podemos diagnosticar como fóbico social porque não está exposto a esse estímulo que, como eu disse no início do programa, poderá influenciar negativamente um quadrante importante da sua vida, que é a parte laboral. E pode ser despedido ou pode demitir-se, porque pode ser atormentado por esses pensamentos ruminantes. E, acima de tudo, é importante referirmos o seguinte: há pouco falou como é que se desenvolve. São indivíduos hipervigilantes, ou seja, focam-se nas suas próprias emoções. Isto é, começam a tremer das mãos e automaticamente esse tremer gera uma bola de neve e ainda tremem mais e depois pensam que os outros estão a olhar para se apercebem para as mãos. São indivíduos que normalmente optam, quando estão numa reunião, quando tentam interagir com algum desconhecido, são capazes de levar 2 camisas iguais para que se uma suar, não se notar o suor por cima, ou seja, há alguns determinados pontos obsessivos a esse nível. E esses comportamentos de segurança vão fazer com que a pessoa se distancie dos outros e vice-versa. Vai haver ali uma barreira. No fundo, há algumas consequências da patologia em que as pessoas até acabam por não ser uns bons profissionais por causa desse medo, dessa ansiedade, dessa fobia. Correto. Não procuram ajuda psicológica, ou ajuda de orientação psicológica, ou pelo menos não tentam verificar a informação para a cura, digamos assim, desse tipo de perturbações ao nível da ansiedade e vão ficar inibidas no seu dia-a-dia, vai influenciar negativamente o trabalho, como já referi atrás. Muitos deles, curiosamente, quando procuram ajuda e quando esses sintomas de fobia social se desvanecem, o casamento termina automaticamente, porque muitos deles só estão num casamento porque estão permissivos e ligados a outra pessoa, no sentido de não terem competências para arriscarem conhecer uma pessoa desconhecida. É muito curioso esse facto. Agora, voltando às crianças, que é onde pode surgir a perturbação da ansiedade social ou fobia social, como o ouvinte quiser expressar-se. Normalmente podem ser pais agressivos,
E os pais, ao serem agressivos, a criança, vai sobrevalorizar, ou seja, valorizar demasiado a opinião alheia. E essa opinião alheia vai condicionar o dia-a-dia da criança e futuramente do adolescente e jovem adulto. Há ainda outros aspectos importantes em famílias disfuncionais, pais alcoólicos, pais toxicodependentes. A pessoa sente um determinado condicionalismo, sente vergonha da sua família nuclear. Isso vai influenciar negativamente a sua autoestima. A pessoa fica com uma baixa autoestima e futuramente vai ter medo de expressar. E nós sabemos que uma pessoa com baixa autoestima tem baixo amor próprio, lê mal as emoções dos outros, portanto, ao nível da expressão social, ao nível do contacto diário social, com certeza que não será o mais adequado, com uma baixa autoestima. Por falar nisso, daqui a pouco vamos falar de dicas para resolver os problemas de ansiedade com o sono. Dormindo bem também resolve muitos problemas de ansiedade. E agora começava por lhe pedir um desafio que é dicas para falar em público, porque uma pessoa com fobia social tem algum receio de falar em público. É importante distinguirmos aí aspectos essenciais. Muitas pessoas, alguns estudos até norte-americanos indicam que 40% das pessoas têm medo de falar em público. No entanto, dessas pessoas que têm medo de falar em público, só 2% é que preenchem todos os requisitos de fobia social. Ao fim e ao cabo, todos temos medo de falar em público. Exatamente. Uns mais, outros menos. Por exemplo, os esportistas catalisam esse medo para a adrenalina subir e para se potenciarem como bons atletas e para conseguirem bater recordes. E eu considero que todas as pessoas deviam ter aptidões para falar em público. Porque todos nós somos chamados, ao fim e ao cabo, mesmo que o nosso trabalho... O ensino devia estar preparado para isso. E o ensino não está preparado para isso, à exceção de algumas escolas, como nós já conseguimos verificar essa situação com uma convidada em fevereiro. E falamos da diferença entre o ensino público e o privado, aquilo que funciona bem e aquilo que funciona menos bem. Porque se as crianças, desde que têm a idade de 10, 11, 12, 13 anos, forem chamadas a resumir a matéria que deram na aula passada, é natural que se familiarizem mais com o stress e com a ansiedade. Aquilo que nos diferencia dos outros seres, nós, enquanto homens, seres racionais, é que temos grandes capacidades para falar em público, entendemos-nos bem e dessa forma a humanidade evoluiu até o ponto em que está agora. Portanto, todos nós devemos ter esse tipo de apetência e todos têm potencial. Agora, as pessoas devem tomar consciência de alguns pontos importantes a este nível. Quando alguém vai falar em público, é importante não começar por falar do tema. Deve falar de si primeiro. Descontraídamente. Deve ser ela mesma. Nem que seja apresentar-se, que é para saber quem está ali. Apresentar-se, falar um pouco... Para descarregar um bocado o stress. Sim, descarregar o stress. Falar um pouco do seu clube, de onde é que vem, qual é a sua terra, o que é que se come na sua terra, qual é a sua gastronomia típica, quais são as festas típicas da sua terra. E depois falar daquilo que domina melhor na sua matéria. A partir daí o aquecimento já está feito. A pessoa acima de tudo tem que ter consciência que é como se estivesse numa tela da televisão. As mãos não devem baixar da cintura quando estão a expressar. Nem devem subir da cabeça, como se estivéssemos a bracejar. É importante que as mãos estejam congruentes com aquilo que a pessoa fala. A pessoa deve ser ela mesma, como se estivesse a falar com os amigos, só que de uma forma mais formal. Caro ouvinte, se é uma pessoa extrovertida e é engraçada com os amigos e gosta de dizer piadas, utilize essa virtude também. A boa disposição contagia, não é? Contagia e muito. Agora, se é uma pessoa mais introvertida, um pouco tímida e não costuma dizer piadas em público, não vai falar vai palestrar e dizer piadas porque não está a ser ela própria. E não está preparada para isso. Temos que ser genuínos a falar em público. E outra coisa, e o não verbal é importante, pelo que está a dizer. As pessoas devem adequar o tom verbal com o corpo. Olhar também é importante. Está numa plateia, deve olhar em farol, olhar de um lado para o outro, não ficar fixo num olhar numa pessoa, para prender a plateia. O olhar é importante e há determinadas estratégias que até alguns presidentes norte-americanos já utilizaram, que é: quando começar uma ideia, olhar para uma pessoa, termina a ideia e começa outra ideia, olhar para outra pessoa. É importante olhar nos olhos uma a uma pessoa que está na sala. Eu compreendo que no início é difícil olhar nos olhos para as pessoas. Portanto, aquilo que eu sugiro às pessoas, quando não estão tão familiarizadas com estas circunstâncias sociais, é que olhem pelo menos para a testa da pessoa, para sentirem mais à vontade, um maior ambientar. É importante, acima de tudo, a pessoa perceber que
não é o mais importante o não verbal ou a forma como se expressa, mas sim o recheio, a mensagem. A mensagem é o recheio de uma palestra. A pessoa não tem que ser grande profissional a palestrar para conseguir transmitir uma mensagem. Tem apenas de ser ela mesma. Não se passar as coisas interessantes com que vai passar, com que vai falar. Passar as coisas interessantes, aquilo que vai falar e, acima de tudo, se no início tiver algum nervosismo, tente canalizar a energia negativa, a ansiedade, do ponto de vista muscular. Como é que ela consegue fazer isto? Digamos, criar uma tensão enorme nos dois pés e nas duas mãos, acima de tudo 3/4 da sua tensão, e dessa forma vai perceber que vai usar menos a caixa torácica, vai disponibilizar menos dióxido de carbono, a tensão vai baixar e dessa forma será importante para que a ansiedade se desvaneça. Um ponto em concreto: antes de palestrar, é importante a pessoa chegar mais cedo ao local, falar com as outras pessoas, perceber um bocado qual é o público que espera. Correto? Do ponto de vista para conhecer a plateia, no fundo. Conhecer a plateia, e o local, o local, preparar o microfone, preparar os diapositivos, ver se no computador está tudo em ordem. Para ter a certeza que vai correr bem, que é para não estar com essa ansiedade também, senão era mais um problema. Correto, e o tempo também é importante, a forma como gera, o poder de síntese, apelar ao poder de síntese. Um aspecto muito importante que eu reparo nas palestras é quando as pessoas não falam, não sabem onde é que podem colocar as mãos devem estar colocadas abaixo da cinta, os polegares juntos em forma de concha, não juntar as mãos como se estivesse a rezar. É importante, acima de tudo, a pessoa ter consciência dos menores. Agora, do ponto de vista, peço desculpa só, acho que é importante, do ponto de vista fisiológico, como é que funciona uma apresentação em grupo? A adrenalina aumenta. E ao adrenalina aumentar, a pessoa não conseguir controlar essa substância no cérebro, ela automaticamente vai desenvolver aquelas consequências e ao nível do comportamento que eu acabei de referir, como os tremores, como o corar. E como é que a pessoa pode controlar a adrenalina? Baixando a adrenalina e aumentando a ocitocina. Como é que pode fazer isso? A ocitocina permite, de certa forma, criar maior estabilidade ao nível da regulação da ansiedade. Praticar uma atividade leve antes da palestra, dar uma corrida se gostar de jogging, ou se não andar de bicicleta, ou fazer uma caminhada, porque dessa forma a ocitocina aumenta, a adrenalina diminui e dessa forma os efeitos nefastos no que diz respeito ao medo de se expor em público diminuem, nomeadamente a parte fisiológica. E ainda, pouco antes da apresentação, não pense na apresentação. Praticar, acima de tudo, uma atividade prazerosa. Ou se gostar de jogar bilhar, jogar umas cartas, xadrez, damas, aquilo que lhe der na cabeça e que se sinta bem. Porque dessa forma, a serotonina vai aumentar, que é uma hormona responsável pela promoção do bem-estar e da boa disposição. Muito bem. Doutor, há pouco falou que o tempo é importante para ser gerido, nós estamos com essa luta no programa, temos que gerir o nosso tempo. Vou também apelar à sua capacidade de síntese, que tem muita. Há pouco disse também, e eu anunciei aqui, queríamos falar, relacionar o sono com a forma de controlar melhor a nossa ansiedade social. Como é que pode ser feita um bom sono para que reduzam os níveis de ansiedade que no dia-a-dia muitas pessoas têm? O sono é um dos pilares essenciais, junto com a autoestima e com outros dois ou três pilares que depois noutros programas poderia aprofundar, essenciais para a estabilidade emocional, para gerirmos a ansiedade. E sabemos que 30% dos portugueses sofrem de insónias. E ao sofrerem de insónias vai afetar negativamente a sua parte psicológica, vão se sentir mais irritados, vão se sentir mais ansiosos, vão sofrer de perturbações do humor, nomeadamente o desenvolvimento de depressões. Vai influenciar já a sua parte social, com certeza que o seu desempenho no trabalho não vai ser tão bom, vai influenciar negativamente a sua parte familiar. Muitas vezes aquilo que sabemos que uma má regulação do sono pode levar a disfunções sexuais. Aquilo que o indivíduo deve ter em mente é desmistificar determinados pontos. Saber quantas horas é que precisa de dormir para efetivamente se sentir bem. Há pessoas que necessitam de 8 horas para dormir, outras 10 horas, podemos dizer isto sem qualquer preconceito. O Marcelo Rebelo de Sousa necessita de 4, 5 horas, há outras pessoas também como ele que necessitam. A pessoa tem que estar sempre ligada à ficha. Exatamente, e até às 4, 5, 6 da manhã é capaz de estar a corrigir testes e a ler livros. É uma figura bastante interessante. E relativamente a estratégias que podemos utilizar no nosso dia-a-dia para regularmos o sono, aquilo que eu costumo transmitir aos pacientes é restrição do sono. O que é que isto é? A pessoa, se dorme 8 horas, passar a dormir 5 horas por dia.
passar a dormir 5 horas por dia e todos os dias aumentar 15 a 20, ao máximo 30 minutos a carga de sono. Ou seja, hoje dorme 5 horas, amanhã dorme 5 horas e 15 minutos, por exemplo, e daqui a 2 dias dorme 5 horas e 30 minutos. Aumentar sempre 15, 20 ou 30 minutos o seu tempo em que vai dormir até chegar, por exemplo, às 8 horas. Ao fim de 3, 4, 5 semanas, com certeza que o sono ficará regulado de uma forma muito funcional. É importante o controle de estímulos. O que é que isto é? A pessoa deve associar a cama, a pessoa que sofre de insónias, deve associar a cama apenas ao dormir. Se a pessoa não consegue dormir, não vale a pena estar no quarto a contar carneirinhos. Levante-se, vai ver um bocadinho de televisão, descontraia, converse um bocado com outro familiar, liga um amigo, faça algo para lhe ocupar a mente, porque não vai vale dar uma a pena. volta até? Ou vai dar uma volta, caminhar um bocadinho, passear o cão, levar o lixo à rua, pronto, não há qualquer problema nesse sentido. A pessoa, acima de tudo, deve ter consciência que, naquele momento em que sofre de insónias, a cama deve ser apenas para dormir. Só quando estiver muito cansado e tenha certeza que vai dormir, deite-se e aí durma, mas acima de tudo um aspecto muito importante que eu não referi atrás, ao nível da restrição de sono. É importante a pessoa acordar sempre à mesma hora. Se hoje só conseguir adormecer às 3 da manhã e tem que acordar a hora em que se predispôs, 8. Amanhã adormece às 2, acorda às 8. Restrição de sono, aumentando sempre 15, 20 ou 30 minutos diários, acima de tudo. Isso é uma solução para durante 3 semanas, 4 semanas equilibrar o sono. 4, 5 semanas equilibrar o sono. E reduz a ansiedade. Reduz a ansiedade. Agora, um aspecto muito importante acrescentar estas estratégias: evitar tomar café pelo menos depois das 16 horas, evitar cargas físicas antes de dormir, as corridas, o andar de bicicleta ou o caminhar mais intenso deve ser efetuado 3, 4 horas antes de dormir para o corpo não continuar acelerado. As bebidas energéticas que estão hoje muito em voga devem ser evitadas. As noitadas durante essa terapia do sono, essas 5, 6 semanas, também devem ser evitadas. A televisão também torna-se muito disfuncional. Não ver televisão na cama. A televisão deve ser colocada na sala, pelo menos durante esse tratamento de sono. Para desligar à hora certa, não é? Para a pessoa desligar e não ficar a ver televisão até mais tarde e assim já não controla tão bem o sono. Exatamente. A televisão é um distrator. E, acima de tudo, antes de deitar, convém ver aqueles programas ou ler livros não tão estimulantes, porque o estimular leva depois a pessoa a não conseguir adormecer. Parece que não desliga, está ligada. Parece que continua ligada à ficha, Exatamente. Correto? Parece que tem pilhas. Exatamente. Agora, um aspecto muito essencial: não pensar em problemas na cama. Os problemas devem ser pensados e refletidos durante o dia. Se a pessoa não conseguir dormir e tiver que se levantar, escreva os problemas numa folha e depois numa coluna ao lado das soluções e amanhã durante o dia pense nisso. E já sabe que os problemas ali estão arrumados e estão prontos a ser resolvidos no baú no dia seguinte. Muito bem. Doutor, vamos concluir. Vamos à frase da semana. A ansiedade social paralisa o sonho e torna o sonhador cego. Muito bem, terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia. Hoje falamos de fobia social. Quem precisar da sua ajuda, como deve agir, Dr. Luís Lameira? Podem contactar-me para o número 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé e junto à estação de metro do campo 24 de Agosto, e ainda em Barcelos, na freguesia de Manhante. E pronto, terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia. Nós voltamos na próxima semana. Recordo que é sempre à sexta-feira na Rádio Onda Viva a partir das 5 da tarde, ao sábado e domingo à noite e também à quarta-feira depois das 2 da tarde. Pode sempre ver em Onda Viva TV, basta aceder a radioondaviva.pt, depois clique em Onda Viva TV, tem disponível na rubrica de saúde todos os programas que já fizemos, incluindo este que hoje fazemos aqui. Até à próxima semana, se Deus quiser.